só com o fim da escala 6x1. Senhor presidente, peço desculpa aos colegas vereadores, vereadoras aqui, pelo passar do tempo. Acredito que todo mundo está cansado, mas eu comentava agora ali que mais cansado a gente ia estar se estivesse dentro de um tanque lá na Randon soldando, né? Então vamos ao debate. Aqui eu trago um assunto aqui que fiquei muito chateado ontem quando eu ouvi isso. A entrevista de um grande empresário aqui da região. Quero deixar aqui meu repúdio a esse empresário, a fala que ele fez, que é um empresário dono da Tramontina de Garibaldi. E cada vez que passa mais o tempo, eu fico mais certo de uma tese que eu tenho, que a escravidão não acabou para muitas pessoas. Porque eu ouvi a entrevista e ele falando que a ruptura não pode ser abrupta. A ruptura já foi feita em 1888, quando acabou a escravidão. Se esse empresário vivesse naquela época, com certeza ele era contra o fim da escravidão e estava chicoteando os trabalhadores. Seu à parte, por favor, vereador. O vereador Lucas, por gentileza. Olha, vereador Jack, eu ontem, quando vi essa manifestação do senhor Clóvis Tramontina, bilionário, que goza de uma série de benefícios do Estado brasileiro, não pagando imposto para lucros e dividendos, não tendo uma equiparação de impostos do seu jatinho, jet ski e outras benesses, né? Ao contrário dos trabalhadores, uma professora que vai comprar um Sandero e tem que pagar imposto, ele vem falar que nós estamos criando um país de vagabundo. Eu acho que nós já temos um país de bilionários e de ricos fanfarrões, que se regozijam por benefícios que o Estado estabelece e que, quando quer se ampliar um pouquinho os impostos para essa turma do andar de cima, eles abrem um bocão e fazem lobby no Congresso com os governos. Então eu rechaço essa fala. Me deixa muito triste que nós tenhamos ainda pessoas ricas que deveriam usar do seu dinheiro para buscar informação, estudo e se colocar de uma forma diferente, se manifestar como se nós, na escravidão, nós tivéssemos. É muito triste o nosso rechaço a esse tipo de fala. Muito obrigado. Uma parte, vereador. De imediato. Eu queria saber se ele falaria isso para os trabalhadores que trabalham na empresa dele. E queria saber a opinião desses trabalhadores, se eles acham que nós vivemos num país de vagabundos. Sinceramente, se fosse por vagabundagem, por meritocracia, eu sempre digo que o povo brasileiro seria um povo rico. Se nós temos uma parcela pequena que acha que não deve trabalhar, isso é outra coisa, né, vereador Jack? Agora, a grande maioria levanta cedo, acorda à tarde, tem mais de um trabalho, trabalha e chega no final do mês e não consegue pagar nenhum aluguel. Mas fica fácil, né, vereador Lucas, para ele, que tem bilhões de reais, que faz parte dessa meia dúzia, que está acostumada a não cumprir com as suas obrigações de pagar imposto, que ficou rico muitas vezes com o apoio do Estado, faz parte de uma minoria e falar de uma maioria que não teve a mesma chance, que nunca vai ter, porque para uns serem ricos, muitos têm que ser pobres. É essa a lógica da sociedade que a gente vive. Então fica o nosso repúdio, sim. Nós não podemos aceitar falas como essas, né? E esse cara vive num outro Brasil. Não é o mesmo Brasil que eu vivo, que o povo trabalha todos os dias e se esforça muito para ter uma vida melhor. Vereador Iago. Vereador Jack, não vou abusar muito aqui do seu parte, para o senhor ter um tempo para garantir, mas na escala 6x1 no debate a gente pode debater com mais tempo. Primeiro eu venho elogiar aqui que, diferente de nós, muitas vezes a gente causa um desgosto para a sociedade e a gente tem um custo grande sendo político usando estrutura nessa casa. Diferente de um empresário que, sim, discordando do vereador Lucas, ele paga muito imposto.
E, aliás, para ele manter os 10 mil funcionários dele, isso é muito mais do que nós aqui fizemos. Além dele pagar o salário desses 10 mil funcionários, ele paga uma boa parte além para o governo. Então, agradecer toda a trajetória, não conheço ele, mas agradecer a trajetória do Clóvis Tramontina. Eu só acho que ele se perdeu. Pode ter se perdido na palavra que ele usou, mas esse debate aqui, ou o jeito que ele usou o palavreado, que talvez alguns não gostaram, é porque a gente chegou num caos. O caos mergulhado em burocracia nesse país e muita taxação, que aí fica um país complicado, complexo de empreender, é ruim para quem paga e também é pouco para quem recebe, e a gente está mergulhado nisso, por causa de 20 anos de esquerda. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Iago. Depois da sua fala, eu fiquei até com pena aqui do Clóvis. Fiquei com pena dele aqui porque ele consegue arrecadar só alguns bilhões líquidos por ano, tirando o couro dos trabalhadores. E agora ele não só disse que, acabando com a escala 6x1, seria um país de vagabundo, como ele falou em ampliar o tempo de trabalho para ampliar a renda dos trabalhadores. Então, é mais fácil o trabalhador ir dormir já lá na empresa, colocar um colchonetezinho lá e acorrentar o trabalhador na máquina, e aí ele vai poder faturar mais. Por gentileza, vereador Cláudio. Meus cumprimentos, vereador Jack. O senhor sabe que eu negociei muitas vezes participação de lucros e resultados na Tramontina. Eu posso falar qual é a concepção de cada empresário dessa cidade e qual é a concepção de trabalho da Tramontina. Estava conversando com a vereadora Andressa, não é isso que os empresários pensam. Isso é o que o atrasado pensa. O que pensa igual o Barão de Cotegipe, que tem que indenizar dono de escravo. A Tramontina, só a cutelaria, que é a operação de Garibaldi, deu 380 milhões de reais de lucro, tendo 3 mil funcionários. 380 milhões de lucros depois dos impostos, que fique bem claro. Vereador Jack, se a gente reduzir a jornada de 44 para 40, a Tramontina só vai dar 338 milhões de lucro. Isso é inaceitável, vereador Jack. Só dá 338 milhões de lucro. Onde é que já se viu? O senhor já pensou nisso? Esse país vai virar um caos, com a esquerda governando, com o PIB subindo, com todo mundo aumentando o salário. Isso aqui está virando um caos mesmo. Só o que faltava os trabalhadores começar a trabalhar menos. Daí sim, Jack, tu imagina pobre do empresário que vai deixar de ter 380 milhões de lucro e vai ter só 338. Obrigado, vereador Cláudio. Eu quero mais uma vez deixar aqui o meu repúdio à fala desse empresário e dizer que os trabalhadores merecem mais. Eu acho que eu pude escutar na íntegra a entrevista dele e queria dizer aqui que, além de deixar a minha indignação com a fala desse empresário, eu quero dizer à imprensa da nossa região aqui que deveria de ouvir os dois lados. Quero dizer aqui que o Pioneiro me ouviu, que a Rádio Caxias me ouviu, mas que os outros não me ouviram. Então, dizer para vocês, trabalhadores, aquilo que eu penso. Só para concluir aqui, presidente, muito obrigado. Dizer aos trabalhadores que acordam todos os dias, trabalham de sol a sol, que, a minha opinião, a escravidão não acabou. Hoje a gente só tem dois diferenciais. Um é que a gente não sofre mais agressão física, mas, ao contrário, a agressão mental e psicológica todos os dias dentro das fábricas, com pressão, para que se produza mais, com menos tempo, e dizer que a gente só tem o direito de escolher quem vai nos escravizar hoje. Só essas duas coisas mudaram da escravidão, porque nós vivemos numa completa escravidão e que alguns empresários dessa cidade querem que volte à escravidão. E deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra empresário nenhum. Eu tenho contra algumas pessoas, alguns boçal, que nem o Clóvis Tramontina, que vem falar esse tipo de coisa para o trabalhador, chamando o trabalhador da própria empresa que paga as férias deles lá na Disney, chamando de vagabundo. Então, eu jamais vou admitir isso, estou aqui para defender trabalhador sempre, e com certeza a redução da jornada de trabalho já passou da hora de ser colocada em prática nesse país. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jack. Próximo vereador inscrito por uma